A nossa série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar e este é o 15º episódio. Vamos destrinchar a seleção do Panamá, que vai ser a próxima adversária do Brasil, né? No amistoso dia 31 de maio no Maracanã. Você quer saber quem são os principais jogadores, como ataca, como defende, o provável time titular, treinador, como é que foi o ciclo, até onde pode ir na Copa do Mundo? Tudo isso a gente vai bater um papo a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre a Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal e também que você assista ao vídeo e depois deixe a sua opinião sobre a seleção panamenha. Então vamos que vamos falar deste país que poderia jogar na Conmebol se quisesse, né? Ali coladinho na Colômbia, 4 milhões de habitantes, vai para sua segunda participação em Copas do Mundo. A primeira foi apenas em 2018. O Panamá começou a competir em eliminatórias para a Copa, na Copa de 78, né? E teve aí a fase de grupos disputada num grupo em 2018 com Inglaterra, Bélgica e Tunísia, onde o Panamá perdeu os 3 jogos e ficou com a pior campanha, né? Ficou em 32º lugar, muito por conta da goleada sofrida contra a Inglaterra por 6-1, mas conseguiu marcar um gol numa seleção importante, né? Em 2022, o Panamá não conseguiu se classificar. E aí veio o ciclo 22-26 com bons resultados, muito interessante. O Panamá, na minha opinião, ele assume nesse ciclo ali a pecha de terceira força ao lado do Canadá, né? Porque o Canadá também teve essa ascensão. Então ele divide ali essa pecha de terceira, quarta força do continente ao lado do Canadá e substituindo a Costa Rica, né? A Costa Rica que era ali México, Estados Unidos, e a terceira seleção sempre era a Costa Rica. Em alguns momentos a Costa Rica foi até a segunda seleção da CONCACAF, né? Agora o Panamá toma esse lugar durante esse ciclo, né? Sendo vice da Copa Ouro em 2023, numa excelente campanha, né? Perdendo na final para o México, e fazendo quartas de final em 2025. Um vacilo, né? Porque fez uma primeira fase muito boa, com ótimos resultados ali dentro do grupo, uma goleada, jogando muito bem contra a Jamaica, mas aí o jogo contra Honduras acabou empatando e perdeu nos pênaltis. Nas eliminatórias para a Copa, uma campanha invicta, somando as 2 fases, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, né? Sofreu para ganhar esse grupo contra o Suriname, né? Acabou empatando os 2 jogos contra o Suriname, mas o Suriname tinha a vaga nas mãos e acabou tropeçando ali no jogo final. O Panamá aproveitou, ganhou de El Salvador e se classificou. Na Nations League, uma semifinal em 2023 e um vice-campeonato em 2025, eliminando os Estados Unidos na semifinal, né, dentro dos Estados Unidos, e depois jogando uma final muito equilibrada contra o México, né? É inacreditável, né, os vacilos que algumas seleções dão, né? O jogo estava empatado, finalzinho do jogo, o jogador do Panamá vai lá, enfia a mão na bola dentro da área, num lance que ia sair a bola em linha de fundo, sabe? Uma coisa completamente despretensiosa. Era muito improvável que saísse um lance perigoso dali, e aí sai o pênalti e o México ganha aquela final, senão o Panamá poderia ter conquistado, né? E o que seria muito interessante para o Panamá conquistar algum título desses na CONCACAF, porque o Panamá começou a disputar regularmente Copa Ouro só em 2005, antes ele não se classificava. Então é uma seleção que evoluiu muito de tempos para cá, né? Na Copa América de 2024, outro grande feito, né? O Panamá elimina os Estados Unidos na primeira fase, no grupo que tinha Estados Unidos, Bolívia e Uruguai, e ele chega nas quartas de final, cai para a Colômbia, mas eliminou. Tudo bem, foi um jogo que os Estados Unidos, tiveram ali um jogador expulso no primeiro tempo, e facilitou, mas assim, o Panamá eliminou os Estados Unidos 3 vezes no ciclo. Eu acho que isso é um feito muito interessante para a seleção panamenha. E quando a gente fala desses feitos, a gente tem que falar do trabalho do Thomas Christiansen, né? Que teve um início de ciclo muito ruim, né? Estava até lendo artigos internacionais sobre ele,
e o destaque nesses artigos para a continuidade do trabalho da Federação Panameia, porque o ciclo ali de 2020 até 2022 não foi legal, o Panamá não estava jogando bem e teve alguns resultados ruins, campanhas aquém do esperado, mas decidiram manter o trabalho, né? Porque entenderam que a metodologia de jogo leva tempo. E muitas vezes para o dirigente é difícil entender isso, né? Mas o Christiansen agora, com o trabalho já estabelecido, 6 anos de trabalho, ele consegue implementar o seu estilo de jogo na seleção do Panamá, né? E isso gerou aí a seleção do Panamá chegar em 2 finais, né? O que é muito interessante, 2 finais aí disputando contra o México. Quem sabe a próxima, no próximo ciclo, já consiga derrotar o México numa final e ganhar um título no cenário da CONCACAF, né? E eliminar os Estados Unidos de uma Copa América e também de uma Nations League e também de uma Copa Ouro é sensacional, assim. Então, o Christiansen mudou o patamar do Panamá dentro do cenário da CONCACAF, e isso é maravilhoso. Christiansen, que é dinamarquês de nascimento, se naturalizou espanhol. Em 1993 chegou a jogar algumas partidas pela seleção da Espanha. É um cara que tem passagem pelo Barcelona como jogador, né? Cenários importantes, e está aí fazendo um trabalho muito interessante na seleção do Panamá, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que joga. Vamos falar agora dos destaques da seleção do Panamá, e não tem como a gente não começar com esses 2 caras que jogam no México, né? A gente falou aqui, né, sobre essa questão dos enfrentamentos com o México, e as estrelas do Panamá jogam na Liga MX, começando com o sósia do nosso querido Simoninha, né, o Adalberto Carrasquilla, que é volante, joga no Pumas, chegou em 2025 no Pumas, ele tem 27 anos, e ele é a alma desse time, basicamente, assim, é um cara que ajuda ali na saída de bola, ele joga de volante, né, tem uma chegada boa à frente, ele tem muito talento, muita qualidade para inversão de jogo, bola parada, para fazer um lançamento longo. É muito normal ver o Carrasquilla, quando ele pega na posse de bola e tem um pouco de espaço num jogo da seleção do Panamá, ele tenta uma ligação direta ali para o centroavante, né, em velocidade, ou inverter para um dos alas. Então o Carrasquilla é fundamental, assim, é o jogador mais importante, né, para bater escanteio, porque o Panamá cria muita jogada de bola parada. Então é com ele que o Panamá sonha fazer bons resultados na Copa do Mundo, né? Outro que joga no México é o Ismael Díaz, que é jogador do León, né? Jogador de 28 anos, também na mesma faixa de idade, já tem 8 gols pela equipe do León, antes estava na Universidade Católica do Equador, e é um cara que joga mais à frente, é um meio atacante que tem boa chegada na área, né? O Panamá gosta muito de jogar com os alas espetados, e os jogadores ali de meio campo chegando na área para criar ali, povoar a área para criar uma chance no cruzamento. E o Ismael Díaz é muito bom nisso, e ele tem drible, né? É um cara que tem um drible ali para buscar uma finalização, para buscar um passe, jogador de boa qualidade e que pode ser fundamental aí para o Panamá criar ocasiões de gol. Vamos falar do homem-gol José Fajardo, jogador da Universidade Católica do Equador, centroavante do Panamá. O Panamá tem essa coisa, né, da infiltração dos jogadores na área, então é comum ver o centroavante saindo um pouco mais da área, seja ele ou seja o Cecílio Otterman, que tem uma boa briga aí, né? Cecílio Otterman, que também joga na América do Sul, joga na Universidade Concepción. Os 2 jogadores têm mais de 30 anos, o Fajardo 32 e o Otterman 35, mas o Fajardo nos principais jogos é o titular, e é um cara aí importante para gerar opções e também para concluir finalizações, né, como eu disse, na ligação direta do Carrasquilla, que é uma jogada de contra-ataque interessante. Agora vamos falar do capitão, né, jogador lendário no cenário do Panamá, Aníbal Godoy, simplesmente o homem que mais vestiu a camisa do Panamá, 159 jogos pela seleção, capitão da seleção. E o Aníbal Godoy é titular absoluto, jogador que está no San Diego, dos Estados Unidos,
mas é muito importante pela experiência e pela qualidade também, bate bem pênalti, chuta bem de fora da área, é um jogador importante para a seleção do Panamá, claro, também sem bola, né? A gente tem o Carrasquilha, que é muito técnico, o Aníbal Godoy é aquele volante que faz o trabalho mais sujo para a roubada de bola na seleção do Panamá. Amir Murillo, ala pela direita da seleção panamenha, é um dos melhores jogadores, também, com certeza. Tecnicamente falando, né? Talvez depois do Carrasquilha deva ser o melhor. Jogador titular do Besiktas, da Turquia, e quando ele está em campo é diferente, né? A qualidade. Você tem o Blackman, que faz muito bem aí a função no cenário CONCACAF, né? Quando ele é titular no Panamá. Mas quanto ao Murillo, é outro papo. O Murillo, para esse sistema de jogo, é fundamental ter um cara que cruza tão bem quanto ele na área. Ele tem um cruzamento para a área muito bom, muito preciso, e tem vigor físico também para fazer essa função de ala. Então, ter o Murillo saudável é muito importante para o Panamá ter consistência nesse estilo de jogo. E aí, trazendo outro ala, que também é muito importante no sistema do Panamá, né, que é o Eric Davis. E o Eric Davis é interessante, né? Enquanto você tem um jogador que é titular de uma equipe importante da Turquia, de um time grande da Turquia, o Eric Davis, ele joga no Panamá. Talvez ele seja o único jogador da lista. Existe essa possibilidade dele ser o único da lista, ou pelo menos o único entre os titulares que joga no Panamá. E o Eric Davis, apesar de estar jogando numa liga um pouco inferior, na seleção ele faz bem esse papel de um ala pela esquerda que vira um ponta agudo em muitos momentos e ajuda muito a seleção do Panamá, mas ofensivamente, defensivamente tem seus problemas. Já elaborando, né, o estilo de jogo do Panamá, fica mais fácil para a gente já arredondar e trazer aqui o nosso campinho para entender como é que joga a seleção do Panamá, né? Então tem uma briga no gol. O Mosquera foi titular na maioria dos jogos aí nesse final de ciclo, né? Ele que é goleiro do Al-Faya. Mas o Luiz Mejia, do Nacional do Uruguai, é um goleiro muito experiente, de 35 anos, que foi titular por muito tempo da seleção. Então, quero saber quem que o Christiansen vai colocar. Eu acho que, por momento, deveria ser o Mosquera, né? Porque ele que está jogando agora. Mas o Luiz Mejia, em alguns jogos, ele também ganha oportunidade como o titular. Na zaga, tem a questão do Harvey, né? O Harvey joga no Minnesota, já jogou alguns jogos como volante também. Ele pode ser esse primeiro volante na seleção do Panamá, né? Você pode até fazer um esquema mais conservador, jogando o Carrasquilha mais para frente, né? Ou então colocando ele ao lado do Carrasquilha como volante, como já aconteceu algumas vezes. Mas o Harvey está lesionado. Vamos ver como é que ele vai voltar para a Copa do Mundo. Seria uma perda assim muito complicada, porque o Harvey, além de ser um excelente defensor, ele é um cara que entrega gol, ele faz gol ali, escanteio, jogada de bola parada. E quando vocês assistirem jogos do Panamá na Copa, vocês vão ver que é uma seleção que busca muito a segunda bola, o rebote. Tem um escanteio para o Panamá, ou uma falta lateral para o Panamá. A zaga faz tudo, é pegar o rebote, insistir na segunda bola, pegar a defesa desorganizada e buscar um gol. Tem muito gol do Panamá assim do ciclo. Isso é a marca do Christiansen, é buscar esse rebote na segunda bola. Então o Harvey é muito importante nesse tipo de jogada pela qualidade dele. Vamos ver se ele vai estar em condições aí de poder ajudar, né? O Andrés Andrade, jogador do Lask Linz da Áustria, é o zagueirão ali pelo lado esquerdo, né? E a gente tem aí o Escobar, geralmente é titular na zaga, né? Jogador do Saprissa da Costa Rica, mas o José Córdoba do Norwich da Inglaterra também ele é titular em alguns momentos, né? Mas o José Córdoba teve algumas atuações ruins pela seleção do Panamá recentemente, então pode ter perdido um pouquinho de espaço aí nesse time titular. Nas alas é o Murillo na direita, né? E na esquerda o Eric Davis, com certeza. No meio a gente tem a Aníbal Godoy e o Carrasquilha, essa dupla consolidadíssima. É aí que é o coração, a alma, o cérebro desse time do Panamá. E aí na frente, né, tem essas dúvidas, né, de como que o time vai jogar. Depende se quer um time com um pouco mais de posse, com um pouco mais de passe em profundidade, ou se quer um time para se defender e jogar só na velocidade. Vai depender muito, porque aí o Panamá tem muitas peças aí de nível mediano para poder escolher, né. O Ismael Dias
disputa a posição aí do lado esquerdo, até o próprio Bárcenas, né, que é o jogador do Mazatlán, jogador que vem jogando bem lá no Mazatlán do México, ele pode jogar dos dois lados, e aí você tem o Rodrigues, você tem o Martínez, dois jogadores aí que disputam essa posição também, que estão aí na briga por jogar. O José Luis Rodrigues joga no Juárez do México, é um jogador que, assim como o Lodonho, dá essa verticalidade maior, essa velocidade para um contra-ataque. O Eduardo Cedenho acabou perdendo um pouco de espaço na seleção. Então é entender o que vai querer em cada estratégia o Christensen, né? E aí a disputa para centroavante. A disputa para centroavante tem o Fajardo como favorito, mas o Waterman é esse cara fortão, né, que pode aí também, se não disputar a posição, com certeza entrar no segundo tempo para dar mais vitalidade. E o torcedor do Botafogo também está na expectativa de ver o Kadir Barria, né, jogador de 18 anos, que já teve oportunidades como titular na seleção. Eu acho que ele vai estar na lista final, e o Kadir Barria pode aí ganhar minutos, aí, opções, ser uma opção, principalmente em segundo tempo, na Copa do Mundo para a seleção do Panamá. Bom, indo para os prints, aqui a gente observa uma retomada de bola do Panamá, que na semifinal contra os Estados Unidos. Observa o Carrasquilha, ele domina a bola e tem espaço. Isso é o que o Panamá busca. Nesse momento, a gente já tem um dos alas espetados, no caso aqui pela direita, né? Sempre um dos alas está espetado. Se o Panamá avança com posse, os dois alas vão espetar. E aqui a gente tem um ponta do outro lado aberto e o centroavante já se projeta. O Carrasquilha pega na bola, o centroavante vai. E aí é o que aconteceu nesse lance. Foi um lançamento em profundidade ali para o Fajardo sair na cara do goleiro, né? A velocidade do Fajardo ajuda muito esse tipo de jogada, mas o Carrasquilha, ele tinha a opção no passe aqui no Aníbal Godoy também, que ficaria em liberdade, né? E também tinha a opção de esticar aqui na direita. O Panamá quer esse tipo de contra-ataque. Quando o Carrasquilha pegar na bola, ele vai tentar um passe rápido, e é um cara que costuma ter boas decisões nesses momentos. Bom, aqui a gente vê o Panamá se defendendo. Eu acho que isso aqui é um problema, tá? Aqui um dos amistosos contra a África do Sul, né? O Panamá empatou um e ganhou o outro, agora na data FIFA de março. O Panamá defende no 5-4-1, né? Com o centroavante ali mais isolado, até por conta da jogada que eu acabei de mencionar. Mas esses dois meias ofensivos, né? Eles costumam ficar mais fechados. Isso, como a gente está vendo na imagem, isso pode gerar uma sobrecarga, né? Aqui várias coisas podem acontecer. O lateral pode avançar, pode triangular e sair livre em velocidade, pode acontecer aí do zagueiro acompanhar o outro jogador ali que está na frente, abrir um buraco ali no meio, alguém chegar em projeção. Então, essas costas aqui do meia, dos dois lados isso pode acontecer, né? É um problema do Panamá que você jogar contra a Inglaterra, Croácia, desse jeito, pode dar muito ruim, né? A gente lembra que a Croácia jogou nas costas do Vinícius Júnior, por exemplo, naquele Brasil e Croácia da Copa, né? Então, esse tipo de coisa é um problema. Esse print aqui é interessante para a gente entender os momentos do Panamá com posse, né? Sempre a saída de três, ali com os três zagueiros, né? E o Carrasquilha, ele é o jogador dessa saída. O Aníbal Godoy avança e o Carrasquilha é o cara dessa saída. Ele baixa em alguns momentos, ajuda ali. Ele é o cara dessa armação de jogo, né, por ser o jogador de mais qualidade. Então, sempre os três zagueiros e o Carrasquilha, e aí os dois alas espetados, um de cada lado. O Aníbal Godoy sobe junto com os dois meias e o centroavante ali para tentar uma jogada. O Panamá busca fazer jogadas para que ele tenha opções de cruzamento, e aí coloca 4, 5 jogadores na área para buscar o cabeceio, para buscar um rebote. O Panamá busca muito, a jogada forte é essa. Bom, vamos projetar a Copa do Panamá que tem uma logística ótima, né? Estreia em Toronto contra a Gana, joga em Toronto de novo contra a Croácia, e aí vai do ladinho ali em New Jersey jogar contra a Inglaterra. Em termos de logística, com certeza vai ter bastante torcedor no estádio, muito panamenho, ou que mora nos Estados Unidos, ou que vai para lá, né? São países que têm uma excelente relação, então o Panamá vai ter uma torcida bacana ao seu favor na Copa. E assim, eu acho que dá para ir para o mata-mata. Dá, claro que dá. Né? O Panamá jogou em 2 jogos muito bem contra a África do Sul, equilibrado, conseguiu ganhar um, empatou o outro. Gana não difere tanto, não. Eu acho que a África do
do Sul coletivamente é uma seleção até melhor. Eu acho que a disputa teórica, né, com Gana por esse terceiro lugar é viável, principalmente Gana não deve ter o Kudus para a Copa do Mundo, né? Gana trocou de treinador agora, traz o Carlos Queiroz, que está acabando de chegar. Então, assim, o Panamá está com um ciclo muito mais consolidado, né? Gana depende muito do Semenyo. A gente vai falar com mais profundidade depois, né, de Gana, mas Gana depende muito de um cara que acabou de se naturalizar, principalmente sem o Kudus. Vai depender do Semenyo. O Panamá ele já tem essa estrutura de time já há muitos anos. Então, eu acho que dá, é possível sim. E tem sempre aquela coisa, é claro que a distância para a Inglaterra é grande demais, mas você enfrentar o favorito na última rodada, você pode tentar dar para tirar uma casquinha, né? Sempre tem aquela coisa, às vezes a Inglaterra já ganhou os 2 jogos, entra com todo mundo reserva na última rodada. Mesmo assim é improvável, mas enfim, quem sabe? Vamos ver o quanto que Panamá vai conseguir competir contra a Inglaterra e Croácia, né? São jogos duros em termos físicos, né? Para o Panamá aguentar fisicamente essas duas seleções, para tentar beliscar um pontinho de uma das duas, apesar de ser, como eu disse, improvável. Mas eu acho que dá para competir com Gana pela vaga, sim, e dá para jogar essa Copa aí no seu continente, tentar chegar pelo menos no primeiro mata-mata. Certo, gente? Então, este foi o Panamá. Já passamos aí pelas quartas forças na teoria dos 12 grupos. A gente volta para o grupo A no próximo vídeo. E tem muito vídeo já aqui para você maratonar sobre as seleções nacionais, certo? Quero saber nos comentários o que você acha da seleção do Panamá nessa Copa do Mundo. Um grande abraço e até a próxima.